Bom, hoje, durante o discurso na cúpula do BRICS, o presidente Lula afirmou que o mundo retrocedeu à mentalidade obsoleta da Guerra Fria e pediu um esforço pelo cessar-fogo na Ucrânia. Vamos conversar com o André Anelli, que ele tem mais informações lá em Brasília. André, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Piotr, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras aqui na Jovem Pan. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, acabou reagindo a essas declarações do presidente Lula por meio de videoconferência. Só lembrando que Vladimir Putin participa dessa 15ª cúpula dos BRICS por videoconferência, porque acabou optando por não ir até a África do Sul, porque ele corre o risco de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional por conta de crimes de guerra contra a Ucrânia. Mas Vladimir Putin respondeu a essas declarações de Lula, dizendo que foi o Ocidente quem começou a guerra, fazendo referência principalmente à queda do presidente ucraniano Viktor Yanukovych e, mais recentemente, também à vontade manifestada da Ucrânia de fazer parte da OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Mesmo assim, Putin disse que vai considerar as palavras pela paz manifestadas pelos líderes dos BRICS e disse também que tudo que for definido em relação à guerra vai levar em consideração essas tratativas que são feitas por meio do bloco econômico. Apesar da tentativa de fazer com que essa guerra entre Rússia e Ucrânia e, consequentemente, uma negociação de paz seja um tema que possa ser aprofundado nesse encontro, na verdade, o encontro dos BRICS tem sido mais voltado principalmente para questões políticas e econômicas. Já existe uma movimentação para ampliar o bloco, fazendo frente assim então ao G7, que é o grupo dos países mais industrializados do mundo, e a expectativa é que nos próximos meses sejam anunciadas então a entrada de novos membros no BRICS, a exemplo de Argentina, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Egito e Irã. Além disso, outros temas que também vão ganhando forma nessa reunião dos BRICS são justamente aquelas vontades já manifestadas pelo presidente Lula de negociação comercial com os países sem usar o dólar americano. Piotr. Muito obrigado, André. Essa frase do presidente Lula de que o mundo retrocedeu à mentalidade obsoleta da Guerra Fria, bom, esse é um assunto e que teve uma resposta agora do presidente russo Vladimir Putin. Mas a economia do governo aqui, do governo dele no Brasil, também é uma mentalidade do século passado, né? O Estado indutor de gastos, de todas essas propostas assim, imposto sindical, essas coisas todas, né? Bom, deixa eu conversar aqui com o Luiz Felipe Dávila, que está conosco. Dávila, seja bem-vindo, boa tarde a você. Aliás, deixa eu fazer uma pergunta objetiva. Serviu para alguma coisa muito clara que vai nos trazer avanços essa reunião do BRICS? Olha, só mostrou uma coisa, que o Brasil não tem política externa e está cada vez mais encrencado quando participa de algum fórum internacional. Porque, veja só, Piotr, o que acontece? Primeiro, Lula faz uma declaração sobre a Ucrânia e toma um puxão de orelha de Putin, que sempre acha que é o Ocidente que começou, o que é uma cara de pau inacreditável. Quem invadiu a Ucrânia, quem invadiu um país democrático foram os russos. Que história é essa de querer esse revisionismo histórico? Mas aqui também o Lula gosta de revisionismo histórico, né? Para lembrar que não houve nada no governo dele, Lava Jato é farsa, etc. O segundo ponto nessa reunião é que o aumento do BRIC, se for nessa escala que estão sendo discutidos pelos países como China, Índia e Brasil, vai ser um desastre para o Brasil, porque vai virar um órgão anti-Ocidente. E o Brasil precisa do Ocidente para vender os seus produtos, para ter relações políticas, econômicas com países como a Comunidade Europeia e os Estados Unidos. Então vai ser o anti-americano, o anti-imperialismo. Você falou em Guerra Fria, é exatamente essa mentalidade que prevalece nesse grupo. E terceiro, a história de acabar com o dólar como uma moeda de transação internacional. E aí, Piotr, a gente faz... O que nós vamos fazer com o dinheiro do Irã, ou da África do Sul, ou quando é que nós vamos converter isso para comprar os produtos que o Brasil precisa importar? Sim. Porque essas moedas, evidentemente, não são aceitas no comércio internacional. Ou seja, é uma demonstração de militância política nas relações exteriores e nós abandonamos a tradição importante do Itamaraty de zelar pelos interesses nacionais da diplomacia.
Dávila, esse não é o problema, é sempre querer fazer um discurso para a militância e não o que deveria ser a defesa dos interesses nacionais com as particularidades que temos no século XXI, em 2023. Essa desconexão, essa coisa de não sair do palanque nunca, que parece que não acaba nesse atual governo? É exatamente isso, né, Piotr? E está criando problemas para o Brasil, porque é elogio a ditadores. Agora o Brasil luta para trazer a Argentina para os BRICS. Ele nem sabe, Lula, quem será o presidente da Argentina no fim do ano, porque se for o Milei falou que é a distância dessa história de BRICS. Então é assim, é uma diplomacia militante que só causa constrangimento no Brasil. E o que nós precisamos avançar, o acordo com o Mercosul, a pauta do meio ambiente, nós estamos cada vez mais longe desses assuntos relevantes da política externa que deveriam fazer parte do interesse nacional por causa dessa militância política de Lula. Luiz Felipe, obrigado, viu? Boa tarde a você. Boa tarde, um abraço a você. Luiz Felipe Dávila conversou conosco.